Shalom, shalom, querido, seja muito bem-vindo a mais esse Repartir nessa quarta-feira hoje, então dia 12 de agosto, graças ao Senhor que nos tem fortalecido nessa semana, nesse dia deste agosto poderoso, desse campo sem fronteiras, dessa eclésia, dessa que é receptora, dessa que é expansora, dessa que é libertadora e dessa que traz soberania. A vida da igreja, a unidade da igreja, ela tem esse propósito de ser essa recepção de sementes maravilhosas do Espírito e vida que o Senhor nos tem dado. Então seja bem-vindo a mais essa quarta-feira, nesse dia 12 de agosto. Glória a Deus, como você está vendo aí, ou um cenário diferente, ou porque o Senhor tem nos dado vários cenários, vários ambientes para possuirmos, para pisar mesmo os nossos pés e conquistarmos, porque o Senhor nos tem dado em todas as promessas do Senhor. Nós temos nele o sim e o amém. Glória a Deus por essa semana da expansão da graça que nomeia a essência em extensão de Cristo. Aleluia! Então, a expansão da graça que nomeia a essência de Cristo, que é a sua essência, que é extenso. Aleluia! Então, seja bem-vindo, compartilhe esse link com mais pessoas, encaminhe para pessoas serem abençoadas pelo poder dessa transmissibilidade da palavra que o Senhor nos tem dado. Então, quarta-feira hoje vamos falar dessa dualidade complementar. Aleluia! O caminho complementar na diversidade conciliadora, que manifesta a alegria em sincronia quântica. E o nosso tema está lá em Atos 11, 23. Então, olha que tema poderoso, né? Uma dualidade complementar do que completa-se, do que se une, do que se congrega, do que se funde, né? O caminho que complementa os passos, um passo complementa o outro passo, um passo após o outro, um caminho após o outro, um cenário após o outro, um evento após o outro, e tudo isso é dado com os nossos passos firmes, ocupando, abrindo, estabelecendo, que os nossos pés nesse caminhar leve o evangelho das boas novas, que é uma das armas de Efésios, calçados os pés no evangelho da paz, anunciando então as boas novas. Então nós vamos viver essa semana gloriosa nessa quarta-feira, que nós vamos caminhar e vamos complementar na diversidade, na pluralidade, na individualidade, que tudo vai se completar. É um que completa o todo. Então nós vamos andar nessa constância no caminho, caminhar e não parar. E várias vezes você vai ver Deus falando: não parem, continuem, avance, sempre encorajando. Aleluia! Então cada passo que é dado isoladamente pode até parecer simples, mas não é simples. Mas a soma e a continuidade dele constroem algo maior. Então cada passo, na sua simplicidade, vão construir algo maior, algo soberano. O caminho não nasce pronto, ele é inaugurado a cada movimento, a cada caminhar, a cada dia, dia após dia, até ser dia perfeito. Lembra de Provérbios? A luz do justo é como a luz da aurora, o brilho do justo que vai indo até ser dia perfeito. Então é de glória em glória, de vitória em vitória. É um caminho que completa e vai dar o quê? Uma trajetória. Cada passo vai gerar um caminho, cada caminho vai gerar uma trajetória, mas tudo começa com uma intenção, uma unidade, uma firmeza em não parar, em decidir pelo caminho. A igreja do caminho, aqueles que estão no caminho, que é o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Então, sólida se consolida porque existe uma ligação de continuidade entre as etapas. Nenhuma parte caminha tão longe sozinha quanto o todo consegue ir em harmonia. Andarão dois juntos? Se não houver acordo, diz lá em Oséias, tem que haver acordo. E Jesus fala, né, da unidade do dois. O que ligar na terra é ligado
no céu, estamos juntos nessa caminhada, os 2 discípulos, o envio sempre de 2 em 2, que é a marca da concordância, em nome de Jesus. Então o corpo e a sua diversidade, assim como cada parte de um corpo tem uma função única e indispensável para a vida de todo, a verdadeira alegria se manifesta na pluralidade. A beleza da experiência está justamente em reconhecer e celebrar as múltiplas realidades e os múltiplos movimentos do Senhor. Então, isso está muito claro lá em 1 Coríntios 12, do 17 ao 18, que vai dizer aqui: o corpo humano tem muitas partes, mas ela forma um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Eu estou lendo para você a versão transformadora. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Aleluia, beber do Espírito, beba do Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deve deixar de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Olha o versículo 18. Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Aleluia, olha a perfeição, né? Nós que estudamos anatomia, que trabalhamos com o corpo humano, meu Deus, cada vez que nós estudamos e conhecemos mais e mais a profundo da anatomia, nós vemos a glória de Deus, a mão de Deus em cada detalhe, em cada particularidade, em cada célula. É maravilhoso você conhecer a obra-prima do Criador, que tem a assinatura de Deus. Continuando, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não precisa de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisa de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz para que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras partes sofrem como ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. E juntos, todos vocês, todos nós somos corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Lá está em 1 Coríntios 12 em diante. Então, essa graça, dessa pluralidade, né, desse poder, dessa unidade, nesse propósito, né, o corpo humano, que é o corpo humano que... Por que nós falamos que a eclésia é uma possibilidades, é um campo de possibilidades desse organismo vivo? Porque todas as possibilidades foi nos dada. O Senhor já nos deu todas as possibilidades de fazer, de ajustar, de arranjar, de ir, porque não há impossível ao Senhor. Todas as possibilidades estão no corpo de Cristo. Toda a força está no corpo de Cristo. Todo ajuntamento está no corpo de Cristo, que vai caminhar, que vai avançar em nome de Jesus. Aleluia! Essa harmonia, cada qual instrumento se movimenta e se integram sobre uma única regência. Quando eu estava meditando sobre essa palavra do corpo, veio logo à minha mente, né, um maestro regendo uma orquestra. Olha, uma orquestra, todos os instrumentos são diferentes, todos têm a sua altura, a sua afinação, o seu som, mas o maestro, na sua habilidade, ele rege. E olha o som glorioso que sai de uma orquestra quando bem regida, quando os instrumentos são afinados, quando um bom ouvido está ali para ouvir aquelas canções, aquelas frequências e ajustar. Então, Jesus, que é o corpo, é esse maestro que alinha tudo, que calibra,
que vê onde está sem afinação, que vê onde está alto demais, que vê onde está baixo demais. Os ouvidos do nosso Senhor, os seus olhos atentam a todas as coisas. Ele é que é o grande regente e maestro. O Senhor domina sobre tudo. Então, quando todas as partes se submetem à regência ou cabeça, o resultado deixa de ser um ruído, não vai ser um barulho, um ruído, algo que incomoda, não. Se torna uma sinfonia perfeitamente sintonizada, aleluia. Então essa visão integra uma jornada de caminhar com a regência do Senhor, na sua soberania, construindo essa trajetória que é o caminho, que é o corpo. Aleluia! A continuidade dos passos inaugura a jornada. Deus redireciona cada etapa do homem que busca a sua vontade, tornando o propósito firme. E olha que versículo glorioso que fala dos passos da dualidade complementar. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. O corpo e a complementaridade da unidade do que se completa. As partes de um corpo funcionam em unidade e diversidade. Cada membro é indispensável no corpo para que o organismo caminhe em plenitude. Todos nós, o Senhor nos colocou, cada local, cada ambiente, cada cenário, cada evento, porque Deus, Ele que ordena e controla, assim como o maestro orquestra bem a sua orquestra, Deus controla todos os eventos, todas as conexões, todos os cenários, toda a soberania está no Senhor. Essa semana eu estava meditando no livro de Daniel, como eu amo meditar sobre Daniel, onde ali o Daniel ora ao Senhor e fala: Senhor, tu dominas sobre tudo, o teu reino, o Senhor governa e domina sobre o reino dos homens, o teu reino jamais terá fim, o Senhor estabeleceu, o Senhor tem domínios das estações, dos tempos, de todas as coisas. É glorioso reconhecer o Altíssimo em todos os nossos caminhos. Então que seja essa nossa oração, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são o seu corpo, assim é Cristo também. Coríntios 12, 12, em nome de Jesus, nessa quarta-feira, dessa dualidade complementar, né, desses passos que se complementam, que se integram na presença do Senhor. Olha que tema glorioso, a dualidade complementar e conciliadora, que manifesta alegria, né, e vai dizer aqui que Barnabé, quando ele viu a igreja crescendo, ele se alegrava no Senhor. Olha aqui, ó. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, Barnabé ficou muito alegre, exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de ver o corpo andando, a alegria de ver o desenvolvimento acontecendo, a medida de ver você que é pai, que é mãe. Que alegria você ver o seu filho se desenvolvendo, primeiro engatinha, depois ele senta, depois ele anda, depois ele vai crescendo. É assim que o Senhor fez esse organismo vivo, para que nós venhamos a crescer, todos os membros juntas e medulas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê esse entendimento, essa percepção dessa importância de cada parte no corpo, dessa dualidade, que são tão diversos, são tão únicos, são tão peculiares, mas que se completam nessa grande engrenagem e vira um só, e transforma-se um só, e consolida-se um só, e funde um só, porque o Espírito é que faz essa fusão. O Espírito que faz essa engrenagem acontecer no óleo que Ele derrama, e ali derrama bênção e vida para sempre. O Salmo 133 que eu amo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, na unidade do Senhor. No Shevet Ahid Gamiahad, no Salmo 133 em hebraico, aleluia. Então, a regência do Maestro, Cristo, cabeça de tudo, a expressão de Deus, Cristo é a revelação exata do Pai, aquele que sustenta a criação e exerce soberania sobre tudo o que existe. Olha Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra. O cabeça de todas as coisas, toda a estrutura e autoridade encontra o seu ponto de convergência em Jesus. E lá em Efésios vai dizer, sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja e deu à igreja essa unidade, a harmonia da orquestra, que tem uma pluralidade, uma sincronia de uma alegria na diversidade dos dons. A orquestra se manifesta através dos múltiplos talentos administrados em favor do todo, em favor da canção, em favor da unidade, em favor da celebração. Servir uns aos outros conforme o dom da graça que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom que você recebeu é para servir ao corpo, é para crescer o corpo, é para trazer unidade do corpo. Os seus dons, os seus talentos, os seus ingredientes são para ser ofertados ao Senhor, porque veio dele. Aleluia. Então nós vemos a alegria na sincronia da graça. Quando a ação de Deus é percebida, unindo as vidas com firmeza de coração, a alegria se torna um resultado inevitável desse alinhamento. É um alinhamento que o Senhor quer fazer, porque o tempo, passado, presente e futuro, eles existem no cenário humano para trazer uma organização das coisas que acontecem. Mas no mundo quântico, espiritual, tudo já é, tudo já existe, tudo que já aconteceu, tudo já foi registrado. Aleluia. Olha aqui, o qual, que ele ficou alegre, nós temos essa convergência multidimensional, todas as sequências da criação convergem para uma perfeita unidade e liderança de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia. É convergir em Cristo, é andar em Cristo. Em Efésios 1:10 vai falar dessa unidade, vai falar dessa complementaridade, vai falar dessa expansão, dessa recepção, dessa unidade, da alegria que ela é manifestada quando tem um sincronismo. Olha aqui, lá em Neemias ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu estou fraco, eu estou forte. E quando eu estou forte, eu estou alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é independente de situações, é em meio às situações das diversidades, das dificuldades, das pluralidades, de todas as diferenciações. A alegria do Senhor vai nos fazer avançar e caminhar. Então a nossa alegria vai trazer esse renovo, esse revigor que nós precisamos para viver essa unidade do que complementa e manifesta a alegria. E quando está tudo alinhado, o som é maravilhoso. Quando está tudo alinhado, o som é perfeito. Quando está tudo alinhado, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Então, que nós venhamos orar para que essa dualidade, esse complemento, essa diversidade, essa pluralidade aconteça na grande liga, que é o Espírito de Deus, que tem a marca do óleo, da água, do fogo. Essa marca dessa multidimensão, desse fogo do Espírito, que complementa céus e terra, todos os ambientes minerais, animais, vegetais, todas as porções da terra, do céu se complementam em Cristo, que tudo fez para o seu devido tempo, para o seu devido início, para o seu devido fim, para um devido processo. Então que nós venhamos a viver essa dualidade que complementa, mas não que separa, que ajunta e que não desune, que coloca no mesmo caminho do Senhor Jesus, manifestando um resultado para o Senhor de um testemunho válido. Em nome de Jesus, entrega esse testemunho válido ao Senhor. Viva nessa dualidade complementar desse quântico glorioso, dessa multidimensão, dessa pluralidade, dessas diversidades culturais. Tudo é para o Senhor. Tudo faz parte de um sistema adaptado pelo Espírito, da dimensão celestial, da dimensão dos céus, da dimensão quântica, dinâmica e viva. Em nome de Jesus, testemunho dessa a unidade, dessa alegria na pluralidade da diversidade, porque fala que o Senhor se manifesta de múltiplas formas, com um propósito de estabelecer o seu decreto, o seu propósito, o seu
desígnio, que tem na marca de um design, do que ele desenhou, do que ele projetou, do que ele organizou, do que ele nos deu para realizar em quem? Em Cristo, que é o cabeça, porque Jesus fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então é necessário que estejamos arraigados para ver essa seiva, essa essência dessa seiva verdadeira, que extrai das raízes do Senhor, que extrai da presença, que extrai do óleo, que extrai essa vitalidade do Senhor, para então desenvolver e entregar esse fruto aceitável ao Senhor. Aleluia, que você fique com essa palavra abençoada nesse dia. Vive essa semana da diversidade, da pluralidade, da unidade, clamando ao Senhor, fazendo o Senhor ser reconhecido em todos os seus caminhos e testemunhando em nome de Jesus. Que o Senhor seja com o seu espírito. Tem a igrejavinheda@gmail.com para você dizimar, para você ofertar, para você abençoar os pés apostólicos que estão abrindo o caminho, os pés sacerdotais que estão abrindo o caminho para outra geração chegar, para outra geração dar continuidade, mas tem aqueles que vão abrir o caminho. Então abençoe os nossos irmãos missionários que estão nas missões, nosso irmão Carlos Lucas também que está na missão, e tantos outros que o Senhor tem dado essa graça desses enfrentamentos para ir, avançar e abrir caminho para as novas gerações. Aleluia. Que o Senhor seja com o seu espírito, Adonai, Baruch Yahim. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fique com o Senhor. Ouça essa palavra, ouça mais de uma vez, compartilhe. Seja uma voz também que vai completar toda essa unidade da dualidade única no Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Ó, te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos ajuda todo dia, Pai. Obrigado por esse fôlego de vida que o Senhor tem entregue para nós. Ó, Senhor Jesus, nós te amamos. Te agradecemos, Pai, por todas as vezes que o Senhor sempre nos ajuda. O Senhor está sempre com o seu braço forte, sua mão estendida, e os seus 7 olhos prescrutando toda a terra, procurando, buscando aquele coração puro. Invoca o santo nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor tem nos dado vida, Senhor, para contatar-nos, Senhor, falar do Teu reino, a Sua dispensação sobre todos aqueles que creem no Teu santo nome, pelo poder desse santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, levantamos as nossas orações diante de Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o nome de Yahvé por todas as coisas. Obrigado, Pai, por esse caminhar, Senhor Jesus, pela Sua mão expansora, Senhor, a cada dia. Ó, Senhor, nos levando a cada dia, cada vida, Senhor. Não vamos recusar ninguém, Pai. Ó, Pai, nós fomos aceitos por Ti. Por isso nós amamos as vidas que chegam até nós, Senhor. Nos amando, Senhor, cada dia amando a Sua palavra, a Sua pessoa, recebendo a palavra com alegria, Senhor, singeleza de coração. Obrigado, Pai, por cada dia podermos desfrutar do Senhor, levar para cada pessoa, Senhor, cada uma das pessoas as Suas santas palavras, Senhor, com alegria, nessa sincronia, essa ação com nossos irmãos, Senhor, que estão afastados dos seus caminhos, para que eles possam se voltar para os seus caminhos, dissipando-se das trevas de Satanás, para vir para o reino do seu amor, Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida, Senhor, que nós vimos em cada lugar, Senhor, se voltando para Ti, Senhor. Nós te louvamos, agradecemos, Senhor Jesus. Nós andamos contigo, Pai. O Senhor anda junto conosco. O seu sangue nos livra de todo o pecado. O seu sangue é a base da nossa vida, Pai, para andarmos uma consciência limpa, pura, sem ofensa, Pai. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por andarmos em todos os lugares, Senhor, abençoando cada vida, Senhor. E embora muitos, Senhor, não pareçam estar tão felizes, Pai, mas muito obrigado por termos uma rica oportunidade de nos dar todos os dias, Pai. Ó, Senhor Jesus, obrigado por andar nas ruas, Senhor. Obrigado que não sejam os meus pés, mas sejam os seus pés apostólicos, anunciando todos os dias que o Senhor vem, Pai, anunciando a sua vida, para que eles abram os olhos, Senhor, venham para Ti, Senhor. Ó, Senhor, ilumine o caminho de cada um, Senhor, que nós falamos as palavras que saem da nossa boca, não é nossa, Senhor, mas é Suas palavras, Senhor, que pode transformar toda uma vida, Pai. Uma vida vale mais que o mundo todo, Pai.
Oh, Pai, muito obrigado por estar nos encorajando, Senhor, todos os dias a levar Sua santa palavra para cada um, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela beleza da Tua santidade, nos santificando, levando a Sua santa palavra, Senhor, abençoando cada um, Senhor, que mora nessas casas, Senhor, mais de 300 casas, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos vizinhos. Ó, Senhor Jesus, avança, Senhor, sobre cada um, avança sobre cada parente, sobre cada um dos nossos irmãos, os irmãos que nos ajudam todos os dias, Senhor, irmãs também, que elaboram a Tua santa palavra, Senhor. Não deixa faltar revestimento sobre eles, Pai, que ali possam avançar, Senhor. Abençoa todos os povos, Senhor. Abençoa todos os povos dessa terra, Pai. Enquanto estiver fôlego, Senhor, nós te louvaremos, te bendiremos, te bendizemos, Senhor, todo o tempo. Seja sempre um louvor nos nossos lábios, Senhor. Engrandecemos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Ó, Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Tu és o único Senhor soberano em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa expansão da Sua igreja gloriosa, Pai, que cada dia avança, Senhor, não retrocede, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas sim daqueles que avançam, Senhor Jesus. Nós queremos avançar, Senhor, que esse evangelho seja espalhado, Senhor, e cada um venha até a mente aberta para receber a Sua palavra e o coração também, para que eles possam crescer em vida e em natureza, a não na deidade, Pai. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor Jesus, porque nós vamos servir uns outros, Senhor, cada um outro, conforme o dom que o Senhor deu a nós, Senhor. Fomos encarregados para administrar bem a multiforme graça de Deus, que é Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus, esse evangelho vivo, genuíno e verdadeiro. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando, as nossas irmãs também, Senhor, seus frutos, seus filhos, suas filhas, sua continuidade. Abençoa, Senhor, a cada dia, os passos de cada um, o caminho e todas as coisas, Senhor, demais que o Senhor fará. Entregamos a Ti, Senhor, a vida de cada um, Pai. Ó, Senhor Jesus, vemos sair de nós mesmos e entregar a Ti, a toda honra, glória e louvores a Ti, glorificando o Seu santo nome, Pai, com alegria. Aleluia, Senhor, que o Senhor nos abençoe todo dia. Pois se nós estamos de pé, é o que o Senhor nos levanta, Pai. Nós agradecemos pela bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, Pai. Seja sobre a vida de cada um, Senhor Jesus, removendo toda dispensação, Senhor, toda dispensação do inimigo sobre eles, Senhor, toda investida de Satanás, e trazendo para o reino do Filho do Seu amor. A cada dia, Senhor, dispensando as Suas palavras, que cada um possa ser sarados e possa enxergar o caminho, a realidade e a vida, que é somente o Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai, te agradecemos e louvamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome. אני נותן לך הכל, ככה הכל, אני מחזיר לך את חיי ואת נפשי, ככה הכל, ככה הכל, אני נותן לך הכל, ככה הכל, אני מחזיר לך את חיי ואת נפשי, ככה הכל.
אתה כל מה שיש בי, ובך כל מה שאני צריך, כי אתה כל מה שיש בי, אז קח הכל, או ישוע, כי אתה כל מה שיש בי, ובך כל מה שאני צריך, כי אתה כל מה שיש בי, אז קח הכל. Senhor Jesus. De repente ela apareceu, entregou o bem mais precioso seu. Tantas controvérsias para roubar sua entrega, mas a realidade permaneceu. De repente ela apareceu, com seu derramar alguns constrangeu. Por que não entregar pra quem precisa? Mas a verdade é que ela semeou na verdadeira vida. Vaso de alabastro derramado, expressando que tudo que tenho a ti consagro. Minha vida é neste altar de entrega, eu quero me esvaziar todos os dias, é a Cristo ganhar. De repente ela apareceu, entregou o bem mais precioso seu. Tantas controvérsias para roubar sua entrega, mas a realidade permaneceu. De repente ela apareceu, com seu derramar alguns constrangeu. Por que não entregar pra quem precisa? Mas na verdade ela semeou a verdadeira vida. Vaso de alabastro derramado, expressando que tudo que tenho a ti consagro. Minha vida é neste altar de entrega, eu quero me esvaziar todos os dias, a Cristo ganhar. O Senhor me ama, é a minha salvação, e eu amo ao Senhor, é a minha consagração. Como ter dúvida entre Deus e essa terra, se a vontade do Pai é que me completa. Vaso de alabastro derramado, expressando que tudo que tenho a ti consagro, Deus. Minha vida é nesse altar
de entrega. Eu quero me esvaziar todos os dias, a Cristo ganhar. Oh, a Cristo ganhar, e de mim tudo vai se desperdiçar. É o meu desperdício, esse é meu desperdício. Minha vida no altar. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Pois não é desperdício, eu quebraria o vaso de novo e de novo, outra vez, de novo e de novo, outra vez. Eu quebraria de novo e outra vez, aos pés do meu amor.